tu buscas aprimorar teus conhecimentos jurídicos em um ambiente acolhedor e com a riqueza da cultura gaúcha, prepare o teu mate. Apresentamos Chimarrão com Direito, com Benjamin e Ana. Olá, hoje vamos analisar juntos aqui alguns materiais sobre direito coletivo do trabalho no Brasil. Oi, vamos sim. A ideia é entender melhor, né? Como os sindicatos se organizam, como é que funcionam as negociações coletivas. E as mudanças recentes, né, que impactaram bastante trabalhadores e empresas. Exato. Parece que a gente tem aqui um roteiro, talvez de aula, e uns slides para nos guiar. Ótimo! Bom, para começar, como é essa estrutura, essa arquitetura sindical? Temos sindicatos, aí federações e confederações, certo? Isso. A base de tudo é o sindicato. E parece que tem uma regra, né? 5 sindicatos para formar uma federação. Exatamente. E depois, 3 federações para formar uma confederação. É essa pirâmide. Entendi. E a função principal do sindicato, assim, o coração da atuação dele, está lá no artigo 8º da Constituição, inciso 3º. Que é a defesa dos interesses da categoria, né? Isso, defender os direitos e interesses, seja individualmente ou coletivamente, na justiça ou fora dela. E um ponto-chave aqui é a tal da unicidade sindical. Ah, sim. O inciso 2º do mesmo artigo. Exato. Que proíbe criar mais de um sindicato da mesma categoria na mesma base territorial. E essa base não pode ser menor que um município. Isso. Por um lado, facilita para a empresa, né? Negocia com uma entidade só. Facilita, mas, por outro lado, como você disse... Limita um pouco a escolha do trabalhador, talvez. Menos concorrência entre sindicatos para ver quem representa melhor. Exatamente, essa discussão. É uma faca de 2 gumes, né? Centraliza a negociação, mas talvez reduza a pluralidade. Faz sentido. E é importante lembrar, a criação do sindicato em si é livre, não precisa de autorização do Estado. Só o registro, né? Só o registro no órgão competente, que, aliás, o STF entende que ainda é o Ministério do Trabalho, pela súmula 677, até que venha uma lei nova. Entendido. E, na prática, como essas negociações acontecem? A gente ouve muito falar de convenção coletiva, acordo coletivo. Qual a diferença principal? Bom, a Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, ela é mais ampla. É negociada entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato Patronal, da categoria econômica. E vale para todo mundo daquela categoria naquela região. Para toda a categoria naquela base territorial. Já o Acordo Coletivo de Trabalho, o ACT, ele é mais específico. Ah, tipo, direto com a empresa. Isso, entre o Sindicato dos Trabalhadores e uma ou mais empresas específicas. E aí, claro, só vale para elas e para os empregados delas. E se não chegarem a um acordo? Se a conversa travar? Aí o caminho pode ser o dissídio coletivo, que vai para a Justiça do Trabalho decidir. E o resultado é a sentença normativa. E todos esses CCT, ACT, sentença normativa, são fontes formais de direito, né? Todos eles. São normas que criam direitos e deveres. E aqui teve uma mudança bem grande com a reforma trabalhista, né? No artigo 620 da CLT. Sim, uma mudança crucial. Antes, se tivesse um conflito, o que era mais favorável para o trabalhador prevalecia. Geralmente era a convenção. Isso. Era a regra da norma mais favorável. E agora? Agora inverteu. O acordo coletivo sempre prevalece sobre a convenção coletiva. Sempre. Porque essa inversão parece contraintuitivo. Pois é, a justificativa que foi dada é que o acordo coletivo, por ser negociado ali mais perto da realidade da empresa, conseguiria refletir melhor as necessidades e possibilidades específicas daquele local. Entendi, mais adaptado à realidade micro. Exato. E isso se encaixa naquela discussão maior do negociado sobre o legislado, que ganhou muita força. Ah, sim. O STF até já se posicionou sobre isso, né? O tema 1046. Justamente. O STF validou que normas coletivas podem sim limitar direitos trabalhistas desde que não sejam aqueles direitos assegurados na Constituição, os indisponíveis. E a própria CLT ajudou a definir isso, né? Tem o artigo 611-A. Que dá exemplos do que pode ser negociado: jornada, banco de horas, intervalo intra-jornada, desde que respeitado o mínimo de 30 minutos para jornadas acima de 6 horas.
E o 611B que diz o que não pode ser mexido por negociação. Isso, um rol taxativo. Salário mínimo, FGTS, férias, 13º, normas de saúde e segurança são direitos mais básicos, muito parecidos com o artigo 7º da Constituição. Certo. Falando em mudanças que deram o que falar, a contribuição sindical, aquela obrigatória, como ficou? Essa foi, talvez, uma das alterações mais impactantes da reforma. O antigo imposto sindical. Deixou de ser obrigatório. Exatamente. O novo texto do artigo 579 da CLT agora exige autorização prévia e expressa do trabalhador para poder descontar. E o STF confirmou que isso é constitucional. Confirmou, na ADC 5794. E tem uma discussão ainda se essa autorização poderia ser coletiva, tipo, decidido em assembleia. Mas parece que o STF tem pendido para o lado da autorização individual, né? É o que indicam algumas decisões liminares recentes do Supremo, que precisa da manifestação individual mesmo. Ok, então a sindical agora é opt-in. O trabalhador tem que ativamente concordar. Mas o sindicato não vive só dela, né? Tem outras contribuições. Tem sim, tem a mensalidade sindical, que só paga quem quer se filiar, se associar ao sindicato, é voluntária, Certo. mas com os serviços que presta para a categoria por causa disso. E essa, historicamente, só podia cobrar de quem era filiado também, né? Pela liberdade de associação. Lembro da súmula vinculante 40. Exato. O entendimento consolidado era esse, baseado na liberdade de associação e sindicalização do artigo 8V da Constituição. Só podia cobrar de quem era sócio. Mas teve mudança aí também. Teve. E foi uma mudança bem relevante. Veio com o julgamento do tema 935 pelo STF em setembro de 2023. E o que esse tema 935 mudou na prática? Ele disse que é constitucional, sim, instituir a contribuição assistencial por meio de acordo ou convenção coletiva e cobrar de todos os empregados da categoria. Todos, mesmo os não filiados. Mesmo os não filiados, com uma condição importante, desde que seja assegurado o direito de oposição. Então tem uma válvula de escape. Quem não quiser pagar pode se opor. Pode. Mas veja a diferença para o que falamos da contribuição sindical. A sindical exige uma autorização ativa, um sim eu quero. Um opt-in. Isso. Já assistencial, depois do tema 935, funciona mais como um opt-out. Se a Assembleia aprovar a cobrança no acordo ou convenção, ela vale para todo mundo. A menos que o trabalhador vá lá e diga expressamente eu não quero pagar. Exatamente. O silêncio, nesse caso, pode ser interpretado como concordância. É uma situação diferente e que ainda vai gerar muita discussão, né? Principalmente quando a gente olha para o artigo 611B, inciso 26, que proíbe desconto sem anuência prévia e expressa. Parece que tem uma tensão aí entre essa decisão do STF e a letra da CLT. Vai dar pano pra manga. Com certeza. Então, tentando amarrar tudo, a gente viu a estrutura sindical, com a regra da unicidade, viu a força das negociações coletivas e como os acordos específicos ganharam peso sobre as convenções gerais. Isso. Entendemos melhor essa história do negociado sobre o legislado, com seus limites constitucionais bem definidos. Sim, nos artigos 611A e 611B. E, por fim, todo esse redesenho do financiamento sindical. A contribuição sindical virou voluntária e a assistencial foi reformulada pelo STF. Perfeito. O cenário ficou, sem dúvida, mais complexo. Deu mais protagonismo para a negociação direta entre empresa e sindicato e mexeu muito nas formas de sustento das entidades sindicais. E isso tudo nos leva a pensar, né? Essa ênfase maior nos acordos diretos no nível da empresa e com essas novas regras de financiamento que podem fortalecer ou enfraquecer os sindicatos, dependendo da adesão, da oposição. Como será que o equilíbrio real de poder entre empregadores e trabalhadores está se reconfigurando no dia a dia? Além do que está escrito na lei, na prática mesmo. Uma ótima questão para a gente continuar pensando. Olá, temos em mãos hoje um material bem denso, né? Um roteiro de aula, uns slides sobre os fundamentos do direito do trabalho aqui no Brasil. Isso mesmo. E a nossa missão aqui é, destilar o essencial disso. Fontes, princípios, sujeitos da relação. De um jeito claro, direto. Ok, vamos mergulhar nisso então. Com certeza.
E entender esses pilares é, assim, fundamental, mesmo para quem não é da área, sabe? Porque, né, as relações de trabalho estão no dia a dia de todo mundo, afetam a sociedade, a economia. Sem dúvida alguma. Bom, começando pelas fontes. A origem das regras, certo? Temos as fontes materiais, que são os fatos sociais por trás, né? Tipo, a Revolução Industrial, que levou à necessidade de regular jornada de trabalho. Exato. E aí vem as fontes formais, que é como a norma aparece para a gente. A Constituição, as leis, decretos, a forma que a regra toma. Certo. E o interessante, assim, é que essas fontes formais se dividem. Tem as autônomas, Autônomas. aquelas criadas pelos próprios interessados, tipo as convenções e os acordos coletivos, que são negociados entre sindicatos, empresas. Ah, entendi. A negociação direta. Isso. E tem as heterônomas, que vêm de fora do Estado. Leis, medidas provisórias, até sentença normativa da Justiça do Trabalho entra aí. Essa dualidade é interessante porque tenta equilibrar, né? A regra geral do Estado com as necessidades mais específicas de cada categoria, de cada setor. Faz tudo sentido. E para guiar a criação e a aplicação dessas normas todas, entram os princípios. Talvez o mais central seja o princípio da proteção, né? Sem dúvida. A ideia é nivelar o jogo, digamos assim. Proteger o trabalhador, que é considerada a parte mais fraca, vulnerável, para ter uma igualdade mais real, né? Não só no papel. A tal da isonomia material. Exatamente por isso que o direito do trabalho intervém tanto, né? Ele limita a autonomia da vontade, aquela liberdade total de negociar o contrato. O Estado entra para garantir direitos mínimos porque reconhece essa diferença de poder entre empregado e empregador. E uma forma bem clara de ver essa proteção é quando surge uma dúvida na interpretação. Aí entra o princípio in dubio pro operário. Isso. Se uma norma trabalhista tem mais de uma interpretação possível e todas razoáveis, a gente escolhe qual? A que for mais favorável para o empregado. Pensa numa cláusula de estabilidade pré-aposentadoria, por exemplo. Sim, um bom exemplo. Se o texto não for 100% claro sobre quem exatamente tem direito, a interpretação deve ser a mais ampla, a que mais protege quem está perto de se aposentar. Perfeito. Mas olha, aqui tem um ponto crucial que às vezes o pessoal confunde. É importante demais. Qual seria? Esse princípio, o indúbio pro operário, ele serve para interpretar a norma, a regra escrita, tá? Certo. A lei, o acordo. Exato. Ele não serve para decidir sobre fatos com base nas provas do processo. Se a prova está dividida, tipo, testemunha diz uma coisa, documento diz outra sobre hora extra, o juiz não pode simplesmente dizer, na dúvida, para o empregado. Não é isso. Entendi. Aí valem as regras normais de processo, sobre quem tem que provar o quê, o ônus da prova. Exatamente. É uma distinção sutil, mas, olha, faz toda a diferença na prática jurídica. Bem colocado. E, bom, ligado a isso temos outros dois princípios importantes, o da norma mais favorável e o da condição mais benéfica. Isso, que andam meio juntos, né? Sim. Se tem mais de uma norma valendo ao mesmo tempo para o mesmo caso, sei lá, uma lei e uma convenção coletiva, qual se aplica? A que for melhor para o trabalhador, no conjunto. Aí entra a tal teoria do conglobamento, que é a mais aceita. Você compara a norma inteira, não fica pensando só a parte boa de cada uma. Compara o pacote todo de uma norma com o pacote todo da outra. E a condição mais benéfica? Essa é aquela ideia de que se o empregado já tinha uma condição melhor antes, por contrato ou regulamento da empresa, e essa condição muda para pior. A mudança não pode prejudicar quem já estava lá. Exato. A condição mais vantajosa adere ao contrato de trabalho dele, a mudança só vai valer para os novos contratados. A súmula 51 do TST fala disso, né? Sim, súmula 51, inciso I, garante o direito adquirido ali na condição mais benéfica. Isso reforça muito a ideia de não retroceder, de proteger o que já foi conquistado, dá uma estabilidade, né? Mesmo com novas leis ou negociações, falando nisso, tem a questão complexa da ultratividade das normas coletivas. Que é a norma coletiva continuar valendo mesmo depois de expirar o prazo dela. Exato. Hoje, a CLT, depois da reforma trabalhista, proíbe isso expressamente, né? O artigo 614, parágrafo 3º, limita a vigência ao prazo que foi negociado, no máximo 2 anos.
Acabou o prazo, acabou a vigência, a não ser que negociem de novo. Entendido. E para a gente fechar essa parte dos princípios, tem um que é muito pé no chão, muito prático, o da primazia da realidade. Ah, esse é fundamental. O que vale é o que acontece de fato, né? Não só o que está escrito no papel. Aquele exemplo clássico do cartão de ponto britânico. Que marca todo dia a mesma hora de entrada e saída, cravadinho. Esse mesmo. Se ficar provado que na realidade o empregado fazia hora extra, ficava até mais tarde, esse cartão perfeitinho perde o valor. A realidade dos fatos se sobrepõe a um documento formal. Essencial para evitar fraudes, né? E reconhece que muitas vezes o empregado não tem como contestar o que a empresa manda ele assinar ali no dia a dia. A realidade se impõe. O que, aliás, nos leva a pensar nos desafios atuais, como provar a realidade do trabalho por aplicativo, por exemplo. Mas isso já é outro ponto. Sim, conecta bem. Mas antes disso, vamos definir os sujeitos. Quem são os atores principais dessa relação? O direito do trabalho foca no empregado. Isso, trabalhador empregado, porque trabalhador é um gênero mais amplo, né? Exato. E para ser empregado, o artigo 3º da CLT traz aqueles 5 requisitos que têm que estar presentes ao mesmo tempo. Quais são mesmo? Vamos lá. Tem que ser pessoa física, né? Empresa não é empregada. Certo. Tem que ter pessoalidade, ou seja, aquela pessoa específica foi contratada. Ela não pode mandar outra no lugar dela para trabalhar. Ok, pessoalidade. Não eventualidade. O trabalho não pode ser esporádico, casual. Tem que ser habitual, ter uma continuidade ligada à atividade da empresa. Habitualidade. Subordinação jurídica. Esse é o ponto-chave, geralmente. É receber ordens, ter o trabalho dirigido, fiscalizado pelo empregador. Subordinação. O elemento mais discutido, talvez. Com certeza. E, por fim, onerosidade. Tem que ter pagamento de salário pelo serviço prestado. Se for de graça, não é emprego. Perfeito. Pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Os 5 juntos. E a gente pode até incluir um 6º elemento, que está implícito, a alteridade. Significa que quem assume os riscos do negócio é o empregador, não o empregado. O empregado recebe o salário independentemente do sucesso ou fracasso do negócio naquele mês. Boa edição. A alteridade. Trabalho. Embora hoje se discuta muito, né, a tal subordinação estrutural. Que seria estar inserido na dinâmica da empresa, mesmo sem receber ordens diretas e constantes. Exatamente. Uma tentativa de adaptar o conceito às novas realidades, como o trabalho em plataformas digitais. Mas assim, ainda é uma visão minoritária nos tribunais. A concepção clássica de subordinação ainda prevalece na maioria dos casos. Entendi. E só para contrastar rapidamente. O trabalhador autônomo. Qual a diferença principal? A ausência de subordinação. O autônomo trabalha por conta própria, assume os riscos, mesmo que preste serviço para uma única empresa com exclusividade. O artigo 442B da CLT pós-reforma diz que isso, por si só, não caracteriza vínculo de emprego. Ok, sem subordinação. E o voluntário? O voluntário tem lei própria, a Lei 9.608 de 98. O ponto central é que não tem remuneração. É um trabalho com fins cívicos, sociais, culturais, não tem natureza econômica para quem presta o serviço. Claríssimo. Autônomo sem subordinação, voluntário sem onerosidade. Exato. E diante disso tudo que a gente conversou, fica uma questão no ar, né? Para a gente pensar. Qual seria? Com toda essa evolução, uberização, trabalho remoto em massa, novas tecnologias, como que esses conceitos clássicos, principalmente a subordinação, a não eventualidade, como eles se aplicam? Eles ainda dão conta dessa nova realidade? Ou será que a Justiça do Trabalho vai precisar reinterpretar, adaptar esses conceitos para continuar protegendo quem trabalha, mas sem engessar demais as novas formas de organização econômica? É um desafio enorme, né? Fica aí a reflexão. Uma provocação excelente para a gente fechar. Realmente, o direito do trabalho está sempre em movimento. Conseguimos, acho, percorrer bem esses pilares hoje. Conceitos densos, mas como você disse no início, fundamentais. Obrigado por essa análise conjunta. Eu que agradeço a conversa. Sempre bom revisitar esses fundamentos. Olá, vamos direto ao ponto hoje, analisar 2 formas de contratação que sempre geram dúvida, né? Especialmente para quem está na luta dos concursos, trabalho temporário e terceirização.
A ideia é clarear as diferenças, o que pode e o que não pode, com base na Lei 6.019 e, claro, no que o STF tem decidido. Exato, são figuras que, assim, se parecem em alguns pontos, mas as regras são bem diferentes. Entender isso é vital. Vamos focar nos conceitos, prazos e principalmente nas responsabilidades, que é onde as bancas costumam apertar, né? Perfeito. Começando então pelo trabalho temporário, que está lá na Lei 6.019. A base é: uma empresa, a tomadora, precisa de gente por um tempo e contrata através de uma outra empresa, a ETT, Empresa de Trabalho Temporário. Mas não é para qualquer coisa, certo? Correto. A lei é bem restrita. São basicamente duas situações. A primeira é para substituir alguém do quadro permanente da tomadora, tipo férias, licença, algo transitório mesmo. E a segunda é para uma demanda complementar de serviço. Pode ser algo, sei lá, um pico de produção inesperado ou algo sazonal, tipo mais gente no fim de ano. Entendi. Então tem o trabalhador, a ETT no meio e a tomadora na ponta. Isso, uma relação triangular. E esse trabalhador temporário, ele cria vínculo de emprego com a tomadora, a empresa onde ele está trabalhando de fato? Olha, esse é um ponto-chave. O artigo 10 da lei é claro. Não há vínculo direto. Mas, atenção, a tomadora tem sim responsabilidades. Precisa garantir segurança, saúde, acesso ao refeitório, atendimento médico, igual aos empregados dela. Isso está no artigo 9º. Mas cumprir isso não gera o vínculo, entende? Ok, não gera vínculo só por isso. E o tempo? Quanto pode durar esse contrato parece ser um ponto crítico. É sim, e bem limitado. O prazo máximo é de 180 dias, consecutivos ou não. Atenção! Certo, 180 dias. E pode prorrogar uma vez por mais 90 dias. De novo, seguidos ou não. Mas só se a necessidade que justificou o contrato ainda existir, né? Entendi, 180 mais 90. E depois? Depois desse prazo total, o mesmo trabalhador só pode ser recontratado como temporário pela mesma tomadora depois de esperar 90 dias, uma quarentena. Se não respeitar, aí sim o configura vínculo direto. Ah, e o contrato tem que ser escrito, sempre. Artigo 11. E a responsabilidade? Se a ETT, por exemplo, não pagar os direitos desse trabalhador, quem paga a conta? A regra geral, no artigo 10, é a responsabilidade subsidiária da tomadora. Ou seja, primeiro tenta cobrar da ETT. Se ela não tiver como pagar, aí a tomadora responde, pelas verbas do período, claro. Subsidiária, então. Primeiro a ETT, depois a tomadora. Isso. Mas tem uma exceção que cai muito em prova, tá no artigo 16. Se a ETT falir. Ah, aí complica. Pois é, se a ETT falir, a responsabilidade da tomadora vira solidária. Aí o trabalhador pode cobrar de qualquer uma das duas ou das duas juntas. Importante essa exceção. Recapitulando rápido. Temporário é via ETT, para substituir alguém ou para demanda extra, prazo de 180 mais 90. Responsabilidade da tomadora é subsidiária, mas vira solidária se a ETT quebrar. É isso? Perfeito, resumo ótimo. Beleza? Agora vamos para outra figura, a terceirização, que também está na Lei 6.019, mas, com as alterações e principalmente as decisões do STF, mudou bastante, né? Qual a grande diferença agora? A grande virada foi mesmo o STF, né, com a DPF 324 e o recurso extraordinário 958252. Ficou decidido que é lícito terceirizar qualquer atividade da empresa, qualquer uma mesmo. Até a atividade principal, a atividade fim. Exatamente. Caiu por terra aquele entendimento antigo do TST, da súmula 331, que só deixava terceirizar atividade meio, tipo limpeza, segurança. O STF bateu o martelo. Pode terceirizar tudo, com base na livre iniciativa. Ok, pode terceirizar tudo. Mas então, o que impede que o empregado da terceirizada seja considerado empregado direto da contratante? Onde está o limite? O limite, o ponto crucial, é a ausência de subordinação direta. O trabalhador terceirizado responde à empresa prestadora de serviços, não a contratante. É a prestadora que contrata, que paga, que dirige o trabalho. Certo. Se a contratante começa a dar ordem direta, controlar o horário, aplicar punição, como se fosse chefe mesmo, aí, sabe, pelo princípio da primazia da realidade pela CLT, a Justiça pode reconhecer o vínculo direto, sim. Entendi. A subordinação é a chave.
E os direitos desse terceirizado lá no ambiente da contratante? São os mesmos do temporário? Alguns são parecidos. O artigo 4º garante acesso a refeitório, transporte, atendimento médico, segurança, mas tem uma diferença grande no salário. Salário? Como assim? No temporário que substitui alguém, ele tem direito ao mesmo salário da pessoa substituída. Na terceirização, não existe essa garantia legal de salário igual aos empregados da contratante que fazem a mesma função. Ah, interessante. Pode até ter equiparação, mas precisa estar previsto no contrato entre as empresas. Não é automático. E a responsabilidade da contratante? Se a empresa terceirizada não pagar os direitos? Aí segue a mesma lógica do temporário. A regra geral, responsabilidade subsidiária. Está lá no artigo 5º-A, parágrafo 5º. A contratante só responde se a prestadora não cumprir. Subsidiária também, então. E tem outra. Uma empresa prestadora não pode ser contratada se um dos sócios dela foi empregado ou diretor da contratante nos últimos 18 meses, salvo se o sócio for aposentado. Isso está nos artigos 5º-C e 5º-D. Boas dicas. Então, resumindo a terceirização. Pode ser de qualquer atividade, o STF validou. A responsabilidade da contratante é subsidiária. E o ponto de atenção é não ter subordinação direta para não gerar vínculo. Exatamente. Então, para quem está estudando, os pontos para não confundir são: primeiro, a finalidade. Temporário é para substituição ou demanda complementar, bem específico. Terceirização é amplo, qualquer atividade. Perfeito. Segundo, os prazos. Temporário tem aquele limite legal de 180 mais 90 dias. Na terceirização, o contrato entre as empresas não tem um limite de tempo definido na lei para a prestação do serviço em si. Certo. E terceiro, a responsabilidade. Que em ambos, a regra geral é subsidiária para quem toma o serviço, mas não pode esquecer da exceção do temporário. Solidária se a ETT falir. Essa é a pegadinha clássica. E tem aquele detalhe da administração pública, né? Tem. Para órgãos públicos, a responsabilidade subsidiária, seja no temporário ou na terceirização, não é automática. Precisa comprovar que houve falha na fiscalização do contrato, a tal da culpa em vigilando. Isso está na súmula 331 do TST e foi confirmado pelo STF na ADC 16. Ou seja, o poder público só responde se ficar provado que não fiscalizou direito. Exato. E o risco de formar vínculo direto com a tomadora ou contratante? Existe nos dois casos se as regras forem desrespeitadas. Na terceirização, é a subordinação direta. No temporário, é contratar fora das hipóteses ou por prazo maior que o permitido sem respeitar o intervalo. Mas com a administração pública é diferente, né? Sim. Mesmo que a contratação seja irregular, não forma vínculo direto com a administração pública por causa da exigência de concurso. O trabalhador vai ter direito às verbas, mas não ao cargo. É o que diz a súmula 331, inciso 2º do TST. Ótimo. Resumindo a comparação final. Temporário é específico, prazo definido, hipóteses restritas. Terceirização é ampla, validada para tudo, sem prazo legal para o serviço, mas o cuidado é a subordinação. Responsabilidade subsidiária é a regra nos dois, com exceção da falência da ETT no temporário. Isso. Para fixar de vez, tipo flashcard na cabeça. Temporário. É via ETT. Sim. Pode atividade fim? Sim, nas hipóteses legais. Prazo, 180 plus 90 dias máximo. Responsabilidade da tomadora. Subsidiária à regra. Solidária se ETT falir. Salário igual ao do substituído. Sim. Certo. Terceirização. É via prestadora. Sim. Pode atividade fim? Sim. Decisão do STF. Prazo do serviço. Indefinido entre as empresas. Responsabilidade da contratante. Subsidiária. Salário igual ao da contratante. Não automaticamente, só se negociado. Vínculo com o contratante. Em regra não, só se tiver fraude ou subordinação direta. Excelente resumo. E fica uma questão para pensar, né? Como essa terceirização tão ampla agora permitida impacta a organização dos sindicatos, a isonomia salarial a longo prazo, entre quem faz a mesma coisa, mas com contratos diferentes. Assunto para continuar de olho. Sem dúvida. Fica a dica final. Revisem esses artigos da Lei 6.019 que a gente comentou, as súmulas e as decisões do STF, e façam muitas questões de concurso sobre isso.
A distinção clara é o que vai garantir o acerto na prova. E assim fechamos nossa conversa de hoje. E esse foi mais um Chimarrão com Direito. Até a próxima rodada de mate e conteúdo jurídico. Olá! Vamos direto ao ponto hoje. Estamos mergulhando aqui no material bem interessante, anotações e slides do Agostinho Zestin sobre contratos de trabalho no Brasil. Isso mesmo. A ideia é destrinchar os pontos-chave, né, para entender como esses contratos funcionam na prática. Exato. Vamos focar na estrutura, nas características principais e também em algumas modalidades que sempre geram dúvida, tipo o contrato por prazo determinado, intermitente. A ideia é clarear as regras do jogo. Perfeito, então vamos começar pela base. Apesar de ter muita regra, né, o ponto de partida é que o contrato de trabalho é, sim, um acordo de vontades. O artigo 444 da CLT fala disso. É um contrato. Mas quais são as características que realmente definem essa relação, aquelas essenciais mesmo? Olha, algumas são fundamentais. Primeiro, ele é intuito personae para o empregado. O que significa isso? É pessoal, intransferível, ele não pode mandar, sei lá, o primo no lugar dele. Certo, personalíssimo. Isso. Depois, é sinalagmático, quer dizer, os dois lados têm obrigações. Empregador paga, empregado trabalha. Geralmente não exige forma escrita, é consensual. Mas atenção, tem exceções importantes aí, tipo o contrato temporário. Ah, bem lembrado. E claro, é oneroso, né? Envolve pagamento, salário, é de trato sucessivo, ou seja, ele continua no tempo, não é uma coisa instantânea. Mas talvez a característica mais definidora e que gera muita discussão é a subordinação. A subordinação? É. O empregado segue as ordens, as diretrizes do empregador. Entender bem essa subordinação é, assim, crucial. E como esse contrato nasce? Falamos em expresso e tácito, né? Qual a diferença? Sim, o artigo 442 da CLT menciona isso. O expresso é aquele que foi combinado claramente. Pode ser por escrito ou até mesmo verbalmente. Verbal é expresso. Muita gente confunde isso. Exato. Acordo verbal é forma expressa não tácita. Fica a dica. O tácito, esse sim, é o que surge dos fatos da conduta das partes, mesmo sem um acordo formal no início. Tipo aquele exemplo clássico Do guardador de carros, por exemplo. O sujeito começa a ajudar no estacionamento do restaurante, o dono dá ordens, uniforme, estabelece horário. Mesmo sem papel assinado, a realidade da relação, a subordinação, pode fazer a justiça reconhecer o vínculo. A prática se impõe, sabe? Entendi. Então, a regra geral que a gente tem é o contrato sem prazo definido, o indeterminado. Mas a lei abre espaço para exceções, né? Os contratos por prazo determinado. Quando que eles são válidos? São situações bem específicas, que estão lá no artigo 443 da CLT. Basicamente, serviços que pela sua natureza justifiquem um prazo final. Algo temporário por definição. Isso. Ou atividades empresariais que são transitórias, tipo uma obra específica. E o mais famoso de todos, o contrato de experiência. Ah, o de experiência. Só que o ponto crucial aqui são os limites. Tem prazos máximos bem rígidos. Para esses dois primeiros casos, o máximo é 2 anos. Para o contrato de experiência, o máximo é 90 dias. 90 dias, não 3 meses, né? Outro ponto de atenção. Exatamente, 90 dias corridos. E só pode prorrogar uma única vez dentro desse limite total. Se passar do prazo ou se a contratação não se encaixar direitinho nessas hipóteses da lei, ele automaticamente vira por prazo indeterminado. Vira a regra geral. E tem mais uma regra importante, a do intervalo de 6 meses. Você não pode ficar recontratando o mesmo empregado com contrato por prazo determinado seguidamente. Tem que esperar 6 meses entre um contrato e outro. É para evitar fraude, né? Para não usar o contrato a prazo para burlar a regra do indeterminado. Faz sentido. E se uma das partes quiser rescindir antes do prazo combinado nesses contratos, como fica? Tem regras de indenização específicas, né? Geralmente metade do que faltava receber. Mas o mais interessante é uma coisinha chamada cláusula assecuradora do direito recíproco de rescisão. Nome complicado. O que ela faz? Se essa cláusula estiver no contrato, aí a rescisão antecipada segue as mesmas regras de um contrato por prazo indeterminado. Ou seja, vai ter aviso prévio, as verbas rescisórias normais, dá uma segurança maior, né? Aplica as regras da rescisão comum. E interessante essa cláusula. Agora falando em modelos mais recentes, temos o contrato intermitente.
Esse gerou bastante debate. Como ele funciona na prática? Ele é bem diferente do tradicional. A subordinação existe, mas o trabalho não é contínuo. Tem períodos de atividade e períodos de inatividade. O empregado é convocado pelo empregador quando há necessidade. E ele pode aceitar ou não? Pode. Ele tem um prazo para responder, geralmente um dia útil. Se aceitar, ótimo. Se recusar, não é considerado insubordinação. Mas tem que ser feito por escrito esse contrato. E precisa definir o valor da hora de trabalho. E esse valor tem um piso? Tem sim. Não pode ser menor que o valor da hora do salário mínimo, nem menor que o de outros empregados da empresa que exerçam a mesma função, seja intermitente ou não. A convocação tem que ser feita com 3 dias de antecedência. E se alguém furar o combinado, depois de aceitar? Aí tem multa. Se o empregado aceitou e não compareceu, ou se o empregador cancelou depois do aceite, a parte que descumpriu paga ao outro uma multa de 50% da remuneração que seria devida. Mas o ponto mais crucial, eu diria, é sobre o período de inatividade. O tempo que ele não está trabalhando. Exato. Esse tempo não é considerado tempo à disposição do empregador e, portanto, não é remunerado. O pagamento só acontece ao final de cada período de trabalho efetivo. E nesse pagamento já vem incluídos de forma proporcional férias com 1/3, 13º, repouso semanal remunerado e adicionais legais. Tudo calculado ali no período trabalhado. Isso. E ele também tem direito a férias anuais como os outros empregados. A cada 12 meses, ele pode tirar 1 mês de férias. Mas nesse período, ele não pode ser convocado pela mesma empresa. Entendi. E se precisar mudar alguma coisa no contrato depois que ele já começou? É possível alterar as condições? Olha, a regra de ouro está no artigo 468 da CLT. É bem clara. Qualquer alteração nas condições do contrato só vale se tiver consentimento mútuo. Ou seja, empregado e empregador têm que concordar. E, mais importante ainda, essa mudança não pode trazer prejuízo direto ou indireto para o empregado. Mesmo com concordância, não pode prejudicar? Não pode. Claro, existe o que a gente chama de jus variandi, que é um poder bem limitado do empregador de fazer algumas alterações menores, tipo ajustar a função, o local dentro do mesmo município, mas é bem restrito. E aquele caso de reverter a função de confiança? Esse é um exemplo clássico. O empregador pode reverter o empregado do cargo de confiança para o cargo efetivo anterior. Mas aqui teve uma mudança bem significativa com a reforma trabalhista, que é bom destacar. Qual foi? Antes, se o empregado ficasse muito tempo na função de confiança, tipo 10 anos ou mais, a gratificação que ele recebia por isso acabava se incorporando ao salário dele, mesmo se ele perdesse a função. Tinha até súmula do TST sobre isso. A súmula 372. Essa mesma, só que a reforma trabalhista mudou a lei. E agora, independentemente do tempo que a pessoa ficou na função de confiança, essa gratificação não se incorpora mais ao salário se ela for revertida ao cargo anterior. Isso superou o entendimento da súmula. Mudança importante mesmo. E transferência de localidade? Mudar um empregado de cidade? Também tem regras bem rígidas. A regra geral é que precisa da concordância do empregado. Tem exceções? Tem. Se for cargo de confiança, se tiver previsão no contrato ou se o estabelecimento onde ele trabalhava for extinto. Mas mesmo nesses casos, se a transferência for provisória e implicar mudança de domicílio, o empregador tem que pagar um adicional de, no mínimo, 25% do salário. O adicional de transferência. Isso. E lembrando, transferência que não muda o domicílio, não precisa de adicional, e, às vezes, nem de concordância. Ok. Para a gente fechar, tem um ponto que sempre causa confusão. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Parece a mesma coisa, mas não é, né? De jeito nenhum. É fundamental entender a diferença. Na interrupção, o contrato está pausado. O empregado não trabalha, mas ele continua recebendo o salário normalmente, e esse tempo conta para tudo. Férias, 13º, tempo de serviço. Exemplos de interrupção. Férias é o exemplo clássico. Licença paternidade, aqueles 5 dias. Licença casamento, 3 dias. Quando falta para doar sangue, 1 dia. Os primeiros 15 dias de afastamento por doença comum. Tudo isso interrompe o contrato. O trabalho para, mas o salário e a contagem de tempo continuam. E a suspensão? Na suspensão, a coisa muda. O empregado também não trabalha,
Mas, em regra, ele não recebe salário pela empresa e esse período não conta como tempo de serviço. Ah, essa é a grande diferença. É a diferença crucial. Exemplos de suspensão. O afastamento por doença comum a partir do 16º dia, quando o empregado passa a receber benefício do INSS, ou então serviço militar obrigatório, aposentadoria por invalidez, enquanto durar. E o FGTS nesses casos de suspensão? Boa pergunta. Em regra, na suspensão não tem depósito de FGTS, mas tem duas exceções importantes. No caso de suspensão por acidente de trabalho e durante o serviço militar obrigatório, o empregador continua obrigado a depositar o FGTS. Detalhe importante. E tem mais um detalhe que vem da jurisprudência, a súmula 440 do TST. Mesmo que o contrato esteja suspenso por auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez, o empregador tem que manter o plano de saúde ou assistência médica do empregado e seus dependentes. Nossa, isso é muito relevante. Mesmo suspenso, o plano continua? Continua. É uma proteção importante que a jurisprudência garantiu. Ótimo. Então, só para recapitular rapidinho, a gente viu a natureza do contrato de trabalho, que é um acordo, mas com características próprias, né? Pessoalidade, onerosidade, subordinação. Isso. Vimos as formas expresso e tácito, lembrando que verbal é expresso. Passamos pelas regras dos contratos por prazo determinado, os limites, as hipóteses válidas, e também pelo contrato intermitente, que é mais flexível, mas tem suas regras próprias de convocação e pagamento. Falamos sobre as alterações contratuais, que precisam de consentimento e não podem prejudicar o empregado, e a mudança na incorporação da gratificação de função. E fechamos com a diferença vital entre interrupção, onde salário e tempo continuam contando, e suspensão, onde geralmente param, mas com aquelas exceções importantes do FGTS e do plano de saúde. Cobrimos bem os pontos essenciais das fontes, eu acho. Cobrimos sim. E fica talvez uma reflexão, né? Como todas essas regras, desde as mais tradicionais até essas figuras novas como o intermitente, tentam encontrar um equilíbrio entre a necessidade de flexibilidade para as empresas, para a economia gerar, e a necessidade de proteger o trabalhador, que é a parte mais vulnerável dessa relação. É uma tensão constante. Uma tensão constante. É um campo onde a lei, a jurisprudência, a prática, tudo está sempre dialogando e tentando ajustar esse equilíbrio delicado no mundo que muda o tempo todo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos pontos bem importantes do contrato de trabalho e da jornada, sabe? Tudo com base nos materiais de estudo que a gente analisou, são regras que, assim, mexem muito com a gestão das empresas e o dia a dia de quem trabalha. A ideia é simplificar um pouco essa legislação que às vezes parece um bicho de 7 cabeças. Bom, vamos lá. Para começar, tem uma diferença que é chave: interrupção e suspensão do contrato. Parece parecido, mas não é. Na interrupção, o contrato meio que continua valendo em partes essenciais. O principal, via de regra, tem salário e o tempo conta para tudo, sabe? Férias, 13º, FGTS. Exemplos rápidos que estão na lei: a licença paternidade, que são 5 dias, né? Ou aquele dia por ano para levar filho pequeno no médico, ou quando falece um parente próximo. São situações mais pontuais. Já na suspensão, a pausa é maior, geralmente. Os efeitos principais do contrato ficam congelados. Normalmente não tem salário e esse tempo não conta como serviço. Pensa, por exemplo, na aposentadoria por invalidez. Exato. Ou quando o empregado faz um curso de qualificação que a empresa oferece. E tem até uma situação nova para pais depois da licença maternidade, para se qualificarem e cuidarem filho. É interessante isso da suspensão, porque mesmo com essa pausa maior, o vínculo não some, né? Tem umas exceções importantes. Mesmo sem salário, olha só, o FGTS continua sendo depositado em alguns casos. Por exemplo, serviço militar obrigatório, ou se o afastamento é por acidente de trabalho, a partir do 16º dia. Ah, importante isso. E tem mais, uma súmula do TST, a 440, que garante a manutenção do plano de saúde se o afastamento for por acidente ou na aposentadoria por invalidez. Mostra uma preocupação social, né? Com certeza. Mostra que a proteção não cessa totalmente. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos para a duração do trabalho. Aqui a coisa ficou bem interessante, principalmente depois da reforma trabalhista. O padrão que todo mundo conhece é 8 horas por dia, 44 na semana. Isso está na Constituição e na CLT.
Mas a grande mudança que deu o que falar foi o fim das horas em itinerário. Lembra? Aquele tempo de deslocamento, casa-trabalho. Sim, nossa, isso mudou tudo. Pois é. Mesmo que fosse transporte da empresa, deixou de contar como tempo à disposição? Basicamente, o deslocamento virou um problema, digamos, do trabalhador, não mais da empresa, na regra geral. Exatamente. E isso conecta direto com o teletrabalho, né? Outra modernização. O artigo 75B define o serviço fora da empresa usando tecnologia. Importante, assim, não confundir com trabalho externo, tipo vendedor de rua. Boa diferenciação. E tem ponto-chave. Tem que estar escrito no contrato, bem claro. Para mudar do presencial para o remoto, precisa ter acordo dos dois lados. Mútuo acordo. Isso. Agora, o contrário, voltar para o escritório. Aí o empregador pode decidir sozinho, mas tem que avisar com 15 dias. E os custos? Internet, luz, equipamento. Então, isso tem que ser negociado no contrato. O que for combinado ali não entra como salário, tá? E a lei até dá uma força para priorizar no teletrabalho pessoas com deficiência ou quem tem filho pequeno ou com deficiência também. Uma medida de inclusão, né? Faz sentido. E já que falamos de jornada, tem as horas extras e a compensação. Hora extra, o básico, adicional de 50% no mínimo e o limite de 2 por dia, em regra. Mas aí entra o famoso banco de horas, né? Nem toda hora a mais vira dinheiro na hora. Uhum. A forma de combinar isso varia. Se o banco for para compensar no ano, precisa de acordo ou convenção coletiva lá com o sindicato. É mais formal. Exato. Se for semestral, aí já pode ser por acordo individual escrito, direto com o empregado. Mais flexível um pouco. E se a compensação for no mesmo mês, pode ser até acordo tácito, aquele combinado mais informalmente, ou escrito. E um detalhe, na hora da rescisão, se tiver hora sobrando no banco, a empresa paga como extra. Mas se tiver devendo hora e pedir demissão, a lei nova permite descontar. E falando em flexibilidade, tem a jornada 12 por 36. 12 horas de trabalho, 36 de folga. Bem comum em algumas áreas. Sim, segurança, saúde. Pois é. E isso pode ser combinado por acordo individual escrito ou norma coletiva. O interessante é que a lei agora diz que o salário mensal já inclui o descanso semanal e os feriados trabalhados. Isso pacificou uma briga antiga, né? Sobre pagar feriado em dobro. Exatamente. Antes ficava naquela dependência de decisão judicial, súmula, agora a lei tentou resolver. Mas, claro, isso sempre levanta aquela discussão. Até onde essa flexibilidade vai sem virar precarização? É um equilíbrio delicado. Sem dúvida. Então, resumindo o que a gente viu, a diferença fundamental entre interromper e suspender o contrato, e como isso impacta grana e tempo de serviço. Vimos o fim da contagem do tempo de deslocamento, as regras do teletrabalho, que vieram para ficar, e os vários jeitos de flexibilizar a jornada, tipo o banco de horas e a escala 12 por 36. Fica a reflexão, né? O trabalho está mudando numa velocidade incrível. As empresas buscando agilidade, novas formas de operar. Como que essas regras, às vezes bem detalhadas, conseguem dar conta dessa dinâmica toda, teletrabalho, banco de horas, jornadas diferentes, sem abrir mão da proteção e do bem-estar do trabalhador? É uma busca constante por esse equilíbrio, sabe? E com certeza ainda vamos ver muita discussão e ajuste pela frente nesse cenário. É um campo em constante evolução. Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise assim, bem focada na duração do trabalho no direito brasileiro. Isso aí. Pegamos aqui uns pontos essenciais, alguns controversos da CLT e da jurisprudência, sabe? Especialmente depois da reforma trabalhista. O objetivo é clarear as regras e talvez, aquelas pegadinhas que sempre aparecem em concursos de nível mais alto. Vamos lá desempacotar isso. Com certeza. Vamos passar pela compensação de jornada, a polêmica da prorrogação em atividade insalubre, que sempre dá o que falar. Sempre. E também as nuances dos intervalos, as exceções ao controle de jornada. São pontos que, exigem mesmo atenção redobrada de quem está estudando. Ótimo. Então, começando pela compensação.
teve uma mudança importante com o artigo 59B da CLT, né? Isso. Aquela questão da hora extra habitual que não descaracteriza mais o acordo de compensação ou o banco de horas. Isso superou a súmula 85 do TST, certo? Exato, essa foi uma mudança bem significativa. Mas atenção, tem um detalhe importante aí no 59B. Qual seria? Mesmo se as exigências formais para compensação não forem cumpridas, tipo num acordo tácito, sabe? Uhum. Se a jornada semanal de 44 horas não for ultrapassada, o pagamento é só do adicional. Não é mais a hora cheia mais o adicional, como era o entendimento anterior para essa situação específica. É uma consequência, digamos, mais branda. Entendi. Só o adicional sobre o que excedeu a jornada diária normal, então. Isso mesmo. Bom, agora vamos para um ponto que sempre esquenta a discussão: atividades insalubres. Ah, esse clássico. O artigo 60 da CLT exige a licença prévia do órgão competente para prorrogar a jornada nessas condições. Só que aí veio a reforma e colocou o artigo 611-A, que diz que a negociação coletiva pode dispensar essa licença. E agora? Como fica? Pois é, aqui a gente tem uma tensão normativa bem clara, né? E isso está diretamente ligado ao tema 1046 do STF. O tema da prevalência do negociado sobre o legislado. Exatamente, o STF validou a negociação coletiva que limita direitos, mas fez a ressalva, desde que não sejam direitos absolutamente indisponíveis. A grande questão que ainda está em debate e é crucial para 2025 é essa. A norma sobre prorrogação em ambiente insalubre, que trata de saúde e segurança, ela é um direito absolutamente indisponível, que não pode ser mexido por negociação, mantendo a exigência do artigo 60, ou ela pode ser flexibilizada pelo 611-A. E a súmula 85, inciso 6, que falava disso? Essa súmula que veda a compensação em atividade insalubre sem licença prévia está sub júdice, está suspensa, aguardando justamente essa definição do Supremo. É um ponto-chave para acompanhar. Com certeza, ponto crítico mesmo. Mudando um pouco de foco, mas ainda em horas extras, e a supressão daquelas horas extras habituais. O empregador simplesmente para de pagar. Tem proteção para isso? Tem sim. A súmula 291 do TST trata disso. Ela estabelece uma indenização. Ah, interessante. Como funciona? Se o serviço extra foi prestado com habitualidade por, no mínimo, 1 ano, a supressão total ou parcial gera direito a essa indenização. O cálculo é 1 mês das horas suprimidas para cada ano de serviço extraordinário, ou fração igual ou superior a 6 meses, né? E a base de cálculo? Usa-se a média das horas extras dos últimos 12 meses e o valor da hora extra é o da data da supressão. É uma forma de compensar a redução na remuneração. Entendi. E quem está fora desse controle de jornada todo? O artigo 62 da CLT traz exceções, né? Isso, traz exceções importantes. As que mais caem em prova são, primeiro, os trabalhadores externos com atividade incompatível com a fixação de horário. Mas tem uma pegadinha aí, né? Sempre tem. Se houver qualquer forma de controle, mesmo que indireto, tipo rota fixa, relatório de visita, GPS, aí a exceção pode cair e o direito a horas extras pode surgir. Certo. E a segunda exceção? Os gerentes com cargo de gestão, aqueles com amplos poderes de mando, sabe? E não basta só o nome do cargo. A lei exige também um padrão salarial elevado. Salário base, mais a gratificação de função se houver, tem que ser igual ou superior a 40% do salário efetivo. Os tais 40% de gratificação. E a terceira? Os empregados em regime de teletrabalho que trabalham por produção ou tarefa. Nesses casos, o controle é pelo resultado, não pelo tempo à disposição. 6 da CLT, mínimo de 11 horas seguidas de descanso. E se não for respeitado? A consequência, segundo a OJ 355 da SDI 1 do TST, é o pagamento integral das horas que foram roubadas desse descanso com o adicional de horas extras. É uma aplicação analógica da regra do intrajornada. Falando nele, então, o intrajornado para descanso e alimentação. Esse mudou bastante com a reforma, né? Mudou muito. Para jornada acima de 6 horas, o padrão ainda é 1 hora, mas o artigo 611-A, inciso 3º, permite que acordo ou convenção coletiva reduza para até 30 minutos. Meia hora só. E o pagamento, se não concederam, conceder só uma parte. Aqui está a grande mudança. Agora se paga só o período suprimido.
Faltaram 15 minutos, paga-se 15 minutos com um acréscimo de 50%. Não é mais a hora cheia como era antes. Ah, isso é uma diferença enorme. E tem mais. A natureza dessa parcela agora é indenizatória, não é mais salarial. O que significa que não reflete em FGTS, férias, 13º. Exatamente. Isso invalidou ou superou boa parte da súmula 437 do TST, os incisos I e 3. Mas atenção, o inciso 4º, que diz que se a jornada de 6 horas é ultrapassada habitualmente, o intervalo devido é de 1 hora, esse continua válido. Muito bom pontuar isso. A natureza indenizatória realmente muda o jogo. Para a gente ir fechando, podemos dar uma passada rápida no trabalho noturno e no controle de ponto? Claro, trabalho noturno urbano, das 22 às 5 horas. Tem o adicional mínimo de 20% e a hora reduzida, né? 52 minutos e 30 segundos. A hora ficta. Isso. E um ponto importante da súmula 60 do TST. Se a jornada começa à noite e invade o dia depois das 5 horas, o adicional noturno vale também para essas horas prorrogadas. Ah, interessante. E mais, o adicional noturno entra na base de cálculo das horas extras feitas à noite. Isso está na OJ 97 da SDI 1. Certo. E o controle de ponto? A regra geral. Obrigatório para estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores. Artigo 74, parágrafo 2º. A novidade pós-reforma é a permissão do chamado ponto por exceção. Que é quando só se marque o que foge do normal. Exatamente. Só se anota atraso, falta, hora extra. Mas para isso valer, precisa estar previsto em acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo. É o parágrafo 4º do artigo 74. Excelente. Então, para a gente recapitular os pontos mais quentes aqui para quem está na reta final de estudo. A controvérsia da jornada insalubre e a pendência no STF, né? Artigo 60 versus 611-A, ligado ao tema 1046. Fundamental. A mudança crucial no pagamento do intervalo intra-jornada, só o tempo que faltou e, principalmente, a natureza indenizatória. Isso, muita atenção aqui. Os critérios bem definidos para exceção do cargo de gestão no artigo 62, especialmente os 40%. E a possibilidade do ponto por exceção, mas sempre via acordo. Perfeito. E como uma reflexão final, né? Considerando essa validação da negociação coletiva pelo STF, com a ressalva dos direitos absolutamente indisponíveis. Uhum. Que outros aspectos, talvez ligados a normas de saúde e segurança, não tão explícitas quanto a licença do artigo 60, poderiam, no futuro, entrar nesse debate sobre flexibilização versus indisponibilidade? Onde fica a linha? É algo para a gente continuar pensando e acompanhando. Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num material bem interessante sobre o direito do trabalho brasileiro, né? Focado em salário e férias. Isso mesmo. Temos um roteiro de aula aqui, alguns slides. E a ideia é a gente extrair o essencial, sabe? Deixar claro essas regras que impactam tanto o dia a dia das relações de trabalho aqui no Brasil. Às vezes parece um pouco complexo, né? É verdade. Muita regrinha, muito detalhe. Ok, então vamos desempacotar isso. Perfeito. Vamos começar então pela questão do salário. E um ponto crucial, a transparência. Tem uma proibição muito clara do tal salário complessivo. Salário complessivo, o que seria isso exatamente? Basicamente pagar um valor único, um montante global, sabe? Sem detalhar o que é cada parte daquele pagamento. Ah, entendi. Tipo um valor X que já inclui tudo, horas extras, adicionais, sem especificar. Para ele saber direitinho o que está recebendo por cada direito. Faz todo sentido. E isso se conecta com aquele princípio da intangibilidade salarial, certo? Perfeito. Artigo 462 da CLT. A regra é, o salário é intocável, não pode ter desconto. Ponto. Mais claro. Sempre tem um mas, né? Imagino que adiantamentos, essas coisas, podem ser descontadas. E benefícios. Sim, ali prevê exceções bem específicas. Adiantamentos salariais, claro, podem ser descontados. Ok. Descontos que a própria lei determina, ou que estão previstos em acordo ou convenção coletiva, também são válidos. Certo. E os benefícios que muita gente tem, tipo plano de saúde, vale alimentação. Aí precisa de um cuidado extra. O desconto pode acontecer, mas olha só, precisa de autorização prévia do empregado por escrito e, muito importante, sem nenhuma coação, nenhuma pressão. Ah, fundamental isso.
A súmula 342 do TST fala disso, né? E tem uma OJ também. Isso, a OJ 160 da SDI-1 reforça essa questão da ausência de coação. É um equilíbrio, sabe? Proteger o salário, mas permitir certa flexibilidade. E se o empregado causar algum dano à empresa, pode descontar? Pode, mas com regras também. Se foi intencional, com dolo, aí sim, pode descontar o valor do dano. Agora, se foi por culpa, sem intenção, só pode descontar se essa possibilidade estiver combinada antes, no contrato de trabalho, ou se for uma prática comum na empresa e o empregado concordar. O parágrafo 1º do 462 detalha isso. Entendido. Proteção forte, mas com aberturas bem definidas. Agora vamos para um vespeiro, equiparação salarial. Ah, esse tema é clássico e sempre atual. O princípio é lindo, né? Trabalho igual, salário igual. Artigo 461 da CLT. Mas na prática, os detalhes é que pegam. Aqui é onde fica bem interessante, especialmente depois da reforma. Exatamente. Não é só ter o mesmo nome no cargo. Precisa ter identidade de função, fazer a mesma coisa e mais, com trabalho de igual valor. Igual valor. O que define isso? Mesma produtividade e mesma perfeição técnica. Tem que comparar o desempenho mesmo. E tem outro ponto crucial que a reforma trabalhista mudou. A questão do local, né? Isso. Antes falava em mesma localidade, um conceito mais aberto. Agora, a lei exige que seja no mesmo estabelecimento empresarial. Ou seja, mais restrito. Se a empresa tem filiais em cidades diferentes, mesmo que a função seja idêntica, A princípio, não caberia mais a equiparação entre trabalhadores de estabelecimentos diferentes. Essa foi uma mudança bem significativa. e o tempo na empresa e na função, isso ainda conta? Conta, e muito. São dois limites de tempo importantes. A diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não pode ser maior que 4 anos. 4 anos. Ok. E a diferença de tempo naquela função específica não pode passar de 2 anos. Se passar qualquer um desses limites, já não cabe equiparação. Entendi. E se a empresa tiver um plano de cargos e salários? Aí é outro impedimento. Se existe um quadro de carreira organizado ou um plano de cargos e salários, isso afasta a equiparação. E detalhe, a reforma tirou a necessidade de homologar esse quadro em órgão público. Ah, isso facilitou para as empresas, imagino. Sem dúvida. E tem mais. Não pode usar como paradigma, como comparação, aquele colega que já conseguiu equiparação na justiça antes. É o que diz o parágrafo 5º do 461. Para evitar efeito cascata. Exato, e um ponto muito sério. Se ficar provado que a diferença de salário era por discriminação de sexo ou etnia, aí a coisa fica feia para o empregador. Tem multa pesada, além de ter que pagar as diferenças salariais. Parágrafos 6º e 7º. Importantíssimo isso. Bom, saindo um pouco do salário e indo para as férias. Direito sagrado, né? Anual remunerado com o famoso terço constitucional. Isso, artigo 129 da CLT e direto na Constituição, artigo 7º, inciso 17. Mas a duração nem sempre é de 30 dias corridos. Ah, depende das faltas, né? Exatamente. O artigo 130 da CLT traz uma tabelinha. Quanto mais faltas injustificadas no período aquisitivo, menor o período de férias. E aquela história de dividir as férias, pode? Pode sim. A CLT agora permite fracionar em até 3 períodos. Mas tem regras, claro. Precisa na concordância do empregado. 3 períodos, mas tem tamanho mínimo? Tem. Um dos períodos tem que ter, no mínimo, 14 dias corridos. Certo. E os outros 2 não podem ser menores que 5 dias corridos cada um. Isso está no parágrafo 1º do artigo 134. E quando as férias podem começar? Ouvi dizer que não pode ser perto do fim de semana ou feriado. É verdade. O parágrafo 3º desse mesmo artigo 134 proíbe o início das férias nos 2 dias que antecedem o feriado ou o dia de descanso semanal remunerado. Geralmente a sexta-feira, se o descanso é no domingo, né? Ou quinta, se for feriado na sexta. Entendi. E se o patrão demorar para dar as férias, tem consequência? Opa, e como tem? Se as férias não forem concedidas dentro do período concessivo, aqueles 12 meses depois que o empregado adquiriu o direito, o pagamento tem que ser em dobro. Artigo 137 da CLT e súmula 81 do TST. Pagamento em dobro. Pesado. E teve aquela discussão sobre o pagamento em si ser feito fora do prazo, né? 2 dias antes de começar. Teve, e foi parar no STF. A súmula 450 do TST
Dizia que pagar fora desse prazo de 2 dias antes também gerava a dobra, mas o Supremo, na ADPF 501, declarou essa súmula inconstitucional. Ah, então a dobra é só pela concessão fora do prazo mesmo, não pelo atraso no pagamento. Exatamente. A penalidade da dobra é para não concessão no tempo certo. O atraso no pagamento gera outras consequências, como correção monetária, mas não a dobra das férias em si, segundo o STF. Entendido. E para fechar, férias tem a opção de vender uma parte, né? O abono. Isso, o abono pecuniário. O empregado pode escolher converter 1/3 do período de férias a que tem direito em dinheiro. É uma faculdade do empregado, está no artigo 143 da CLT. Perfeito. Então, resumindo um pouco, vimos que no salário a lei exige clareza, né? Discriminar as verbas, nada de salário complessivo. As regras para desconto são bem restritas para proteger o pagamento. Sim, o princípio da intangibilidade é forte. E na equiparação, a igualdade é o foco, mas com critérios bem definidos. Mesma função, valor e agora, crucialmente, mesmo estabelecimento. Exato, essa mudança do estabelecimento foi um ponto-chave da reforma. Nas férias, o direito ao descanso é garantido com o terço, mas tem essa flexibilidade nova do fracionamento, com regras e penalidades claras se os prazos de concessão não forem cumpridos. É um bom resumo. Mostra como a legislação tenta se adaptar, né? Então, o que tudo isso significa, pensando mais amplamente? Olha, fica uma reflexão interessante, né? Com essas mudanças recentes, como essa da equiparação restrita ao estabelecimento, ou a maior flexibilidade para dividir as férias, como que a legislação está tentando ou conseguindo equilibrar a proteção que historicamente marca o direito do trabalho com as necessidades mais modernas das empresas, a gestão, a operação? É uma tensão constante, imagino. Sem dúvida. E mais, como esses conceitos, muitos pensados para a fábrica, para o escritório físico tradicional, se aplicam hoje, com o trabalho remoto crescendo tanto. O que é estabelecimento para quem trabalha de casa, talvez em outra cidade, outro estado? Boa pergunta. Pois é. Como o direito do trabalho se encaixa ou até onde ele consegue se adaptar a esses modelos de trabalho que são cada vez mais diversos, mais fluidos. Fica aí a questão, né? Como aplicar tudo isso na prática, nesse mundo do trabalho que não para de mudar.